Ok, povo de Deus, os que são convertidos e os que não são, eu cumprimento a todos vocês na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aí à palavra de Deus que está no livro de Hebreus, capítulo 7, e o versículo é 21 em diante. O título é Cristo, sacerdote único e perfeito, pois não há outro e nem outra que possa rogar por você e pela sua salvação. Só o Cristo invisível que ressuscitou, não o Cristo formado por mão de homens, construído por mão de homens. Não, o Cristo que veio à terra e tudo suportou e ressuscitou e deixou conosco o seu Espírito. Vamos lá a palavra de Deus, versículo 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Quem foi aquele que disse para ele? O próprio Deus, para o Cristo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Qual que é a aliança? A nova aliança do Novo Testamento para a salvação eterna. Versículo 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Quem é esses sacerdotes que são feitos por maior número? Então fala, ora, versículo 23, aqueles são os feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Nós mesmos, sacerdotes de Deus, hoje, na terra dos viventes, somos impedidos pela morte, tá certo? De continuar o nosso sacerdócio. Mas, se assim a morte nos tirar da terra dos viventes, nós estamos no seio de Abraão com Cristo, nós que servimos e obedecemos a verdade e pregamos a verdade. E nós somos impedidos de continuar o nosso sacerdócio. Mas por intermédio de Cristo, assim como levantou a mim e muitos sacerdócio, Ele levantará outros até que Ele volte. Mas o próprio Cristo em nós e naqueles que Ele ainda há de levantar, quando Deus tira um de nós da terra, Deus levanta um outro para pregar a mesma verdade, o mesmo poder, o mesmo Espírito, a mesma verdade, o mesmo Evangelho, para salvar as almas e esses interceder ao Cristo, pois o Cristo que está em nós intercede ao Pai a favor dos nossos pecados e da nossa salvação. Versículo 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, o próprio Cristo, o próprio Espírito de Jesus que está em nós, não é? Versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder para eles. Ou seja, então, mais uma vez, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Interceder por quem? Pela igreja, pelo povo e pelos que ainda não são de Cristo, pelos os que ainda não confessaram a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador eterno. Então Cristo é o nosso único, suficiente intermediador e sacerdote, sumo sacerdote eterno entre Deus, a igreja e os homens. Deus, igreja, homens e Deus e os homens ímpios. E a igreja se consiste em homens, mulheres, crianças e adolescentes. Então, esse Senhor Jesus Cristo que ressuscitou, Ele é o único sacerdote eterno. Ok? Versículo 26. Com efeito, nos convida um sumo sacerdote, como este santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feitos mais alto do que os céus, o próprio Cristo. Quer dizer, sem pecado, sem mácula, separado, separados dos demais. Tá certo? Então, com efeito nos convenha com um sumo sacerdote, como esse santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. O próprio Cristo é inculpável, sem mácula, o único e verdadeiro sacerdote, sumo sacerdote, advogado fiel nosso, intermediador eterno nosso, para com Deus e com a igreja e os homens. Então, o único que pode nos salvar dos pecados, o único que pode nos santificar na sua presença,
O único que pode, tem o poder de receber a nossa oração e levar ao Pai é o Cristo, mais ninguém. Nenhum outro, nenhuma outra, nem apóstolo, nem profetas, nem evangelista, não. Nem santinho desse, nem daquele que não são santinhos, não são intermediadores de nada, pois esses não andaram nos caminhos do Senhor, não confessaram a verdadeira fé, a fé do Deus invisível, a fé que crê no Deus invisível, que adora o Deus em espírito e em verdade, que não precisa palpar nada e nem tocar em nada manipulado, construído por mão do homem, que isso aí é totalmente abominável e diabólico, não é? Aos olhos de Deus, que Deus proibiu essas coisas. Deus nos proibiu de cultuar qualquer esse ou aquele em forma de imagem, escultura, de homem, de mulher religiosa, de qualquer que seja, de qualquer lugar na face da terra que seja. Nada e nem ninguém, nem animal, nem homem, nem animal que voa, nem que rasteja, nem que anda embaixo d'água, nem que nada embaixo d'água, não. O único Cristo verdadeiro. Ele é o Cristo que nós o adoramos, ele em espírito e verdade. Se achegue a esse Cristo, ao trono da graça, ao único sacerdote, sumo sacerdote, advogado fiel, que pode perdoar os seus pecados e te salvar para a vida eterna. Pois todos os profetas da Bíblia, todos os profetas, Maria, Pedro, João e os apóstolos, todos eles, e os nos dias de hoje, só são salvos por intermédio de Jesus Cristo, o Cristo invisível que ressuscitou, subiu e deixou o seu Espírito para nós. Creia no Senhor como único suficiente Salvador da sua vida. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos, está escrito nos livros de Hebreus, tá? Então nós não precisamos ver esse ou aquele para crer, apenas o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para Tomé: bem-aventurado é aqueles que não veem e creem. Quem são esses bem-aventurados? Os crentes que não se prostam, não são idólatras de si mesmo e nem idólatras daquilo, desse ou daquele, e não tem para si inventado por mão de homens ou pela sua mente ou sua cabeça, intercessor e intercessora disso daquilo, que não são intercessores, são falsos, transfigurados de verdadeiro, que não são verdadeiros intercessores, que enganam por intermédio do espírito do diabo, porque essas coisas não têm o Espírito de Deus, porque não tem vida, e Cristo é Espírito, convém que adore Ele em espírito e em verdade. Eu quero deixar a paz do Senhor, que excede o entendimento, sobre as vossas vidas e vossas casas, que todos vós, os que não são convertidos, venham conhecer o Cristo invisível, o Cristo verdadeiro, o Evangelho verdadeiro, ok? Que a palavra de Deus é a água da vida, que nos dá vida e nos leva para a vida eterna. Tem que confessar os pecados diante de Deus, diante dos homens, os homens de Deus que são ministros do Evangelho, os verdadeiros, e diante dos anjos, e confessar o Senhor, e se batizar nas águas batismais, submergência na água, o seu corpo submergir na água, e ressuscitar, espiritualmente falando, uma nova criatura, e deixar o pecado, deixar as coisas passadas, as ignorâncias,